A gente toca, mas não está muito à vontade ainda. E isso depois atrapalha um bocadinho. Mas já esteve mais desnorteado. Graças a Deus. E é com a gaita desafinada. Quando chegar a outra, as outras, foi logo um grupo delas que eu encomendei. Graças a Deus. Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus capítulo 11. Graças a Deus. Mas os irmãos sabem que eu estou a gostar muito da harmónica? Verdade? Eu estou a gostar mesmo da harmónica. E só tenho uma com este tom assim, porque eu fui à internet e fui ver no YouTube pessoas tocarem harmónica. E eu fiquei maravilhado. Digo-lhe sinceramente que eu fiquei maravilhado com aquilo que eu ouvi. E as melodias que eu ouvi, tocadas com a harmónica, são lindas, mesmo lindas, inspiradoras. E portanto, não vou desistir de continuar. Para já, eu gosto, faz aqui música mesmo ao pé dos ouvidos, ao pé da cabeça. Então eu ando sempre com música na minha cabeça. Quando toco, então está sempre ali aquela música. Depois o instrumento é muito engraçado, é muito interessante. Uma viola, já viu? Uma viola para andar aí com ela de um lado para o outro, dentro do carro, para trás e para a frente, e ir para aqui e para acolá. Faz uma coisa que chama a atenção de toda a gente. Um piano, nem pensar andar com o piano aí de um lado para o outro, às costas. É um outro instrumento, tem aqui a Rebeca, tem ali um instrumento que é quase maior do que ela. Se ela sai aí pela rua com o instrumento, todo mundo fica assim a olhar, não é, para ela. Agora a harmónica, meto-a aqui no bolso e vai comigo para todo lado. E ninguém dá por isso. Em qualquer lugar eu pego na harmónica e posso. Dentro do carro, ou em algum lugar assim que não dê muito nas vistas, posso tocar em todo lugar. Venho para o escritório, trago-a para ali e às vezes estou ali a tocar também. Então, posso utilizá-la em todo lugar porque ela não pesa muito. Então, achei muito interessante este instrumento. Muito bem. Mateus capítulo 11, vamos ler esta escritura. Não vou alongar muito, espero eu. As promessas dos homens às vezes falham. Diz assim então a palavra do Senhor. Os irmãos querem ficar em pé enquanto fazemos a leitura. Diz assim: naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e a revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a que o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Querido Pai, estamos na Tua presença e nós sabemos que Jesus Cristo deu a sua vida por nós, veio a este mundo para trazer uma mensagem de alívio, de bênção para todos nós, Senhor. Nós te agradecemos nesta noite, podemos falar destas coisas aqui, Senhor. E pedimos que nos inspires, que nos ajudes a falar e a ouvir e a guardar no coração tudo isto que está aqui, porque isto é verdade, o que está na Tua palavra, e que ela seja aplicada ao nosso coração, possamos viver e desfrutar na nossa vida, no nosso dia a dia, até chegarmos à Tua presença. No nome de Jesus Cristo, nós oramos e te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Irmãos, podem assentar-se. Jesus, antes de fazer um convite
fez uma oração. Na sua oração deu graças ao Pai por, neste caso aqui, dizendo que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Então, as coisas de Deus não são para aqueles que adquirem muita sabedoria neste mundo e, portanto, não têm a humildade suficiente para ouvir e aprender de Deus. Assim, eles ficam privados disso. Tenho a certeza que Deus ama todas as pessoas, mas a diferença está que nem todas as pessoas têm a mesma atitude para com Deus e têm a mesma disponibilidade e têm a mesma humildade para poder ouvir Deus falar e chamar e poderem atender a Deus. E aí está a grande diferença. Uma vez que Deus não é atendido, não tem a humildade suficiente, então eles não têm a possibilidade de desfrutar daquilo que Deus tem para eles. Assim, ocultaste e revelaste aos pequeninos. Quem é que quer ser pequeno neste mundo? Toda a gente quer ser grande. Não é? Ninguém quer ser pequeno. Vá lá procurar aí, ou reduzir alguém, ou não considerar alguém. A pessoa fica ofendida, porque ninguém quer ser pequeno. Todo mundo quer ser grande. Mesmo aqueles que são pequenos, mesmo querem ser grandes. Eu não estou a falar de estatura. Eu estou a falar na sua condição social ou pessoal. Na verdade, ser pequeno em vários aspectos da vida, no seu status social e até em termos de conhecimentos e coisas assim, ser pequeno. Mas, veja bem, Deus ocultou estas coisas aos sábios e entendidos e a revelou aos pequeninos. Gente que é considerada pequena no meio da sociedade onde nós vivemos. Mas não é por serem pequenos ou não serem considerados que têm mais privilégios ou que têm alguma coisa favorável nesse sentido apenas. É porque as pessoas de uma condição não tão elevada, muitas vezes, são mais propensas a dar ouvidos à voz de Deus, a ouvir o Evangelho. A Bíblia diz que não são muitos os sábios, os nobres, que dão lugar ao Evangelho de Cristo. Paulo se confrontou com isso nas suas viagens missionárias, que não eram muitas as pessoas de elevada condição. Haviam algumas, mas não eram muitas. E isso está no livro de Atos, e nós podemos constatar isso. Mas não eram muitas. No entanto, Jesus é maravilhoso, porque estende um convite a todas as pessoas, sem exceção. Amém? Estende um convite a todas as pessoas, sem exceção. E diz aqui que, portanto, vinde a mim todos estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, todos, não é só alguns, não é só um grupo, não é só de uma condição social, não é só num determinado nível, são todas as pessoas, porque todos eles, toda a gente, todas as pessoas que existem são criaturas de Deus e amadas por Ele. E Deus quer o bem, Deus quer ajudar, Deus quer abençoar a todas as pessoas. Ninguém que nos ouve aqui neste dia se sinta excluído deste convite de Deus. Porque Deus não faz convites dizendo uma coisa e querendo dizer outra. Não. Os homens às vezes fazem isso. Falam uma coisa querendo dizer outra. E às vezes quando são questionados, não era isso que eu queria dizer. Pronto. Mas o nosso Deus, quando diz, está dizendo isso mesmo. Vinde a mim todos. Amém? Isso significa que não há exceção. Porque também em outros lugares, a palavra de Deus nos diz, por exemplo, em João 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, amou o mundo inteiro,
ninguém está fora do alcance do amor de Deus. E depois diz que deu o seu Filho para que todo, isto quer dizer qualquer um que nele crê, tenha a vida eterna. Os irmãos estão felizes com isto, não estão? Eu sinto-me muito abençoado, porque se Deus não incluísse toda a gente, eu podia ser um dos excluídos. Amém? E assim eu sei que se todos estão incluídos, eu estou também. Amém? Eu pertenço àqueles que Deus abrangeu no seu amor e que não estou de fora das promessas e daquilo que Deus diz e do convite de Deus, eu estou lá incluído. Como Jesus dizer também que todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Isto é, todo, qualquer um que vem a ele, de maneira nenhuma o lança fora. E isto é extraordinário. No mundo em que vivemos de discriminação, de grupos, de divisões, de pessoas, na verdade, em muitos aspectos da sociedade, Deus não faz exceção de pessoas. Deus não faz exceção de pessoas. E aí está a nossa segurança. Aí está realmente um lugar para todos nós. E nós podemos nos sentir integrados neste convite que Jesus faz. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jugo, mais ou menos toda a gente é capaz de entender o que é que significa um jugo, o que é um jugo. No meu tempo não se chamava um jugo, lá na minha terra. Chamava-se macanga. Era um apetrecho para colocar nos animais, para puxarem carros, para lavrarem, enfim, para fazerem força e puxarem alguma coisa, não é? Puxar alguma coisa. Até para andar e tirar água da nora, o burrinho levava um jugo e apertavam, acho que lhe chamavam um molim, que punham no pescoço dele e depois as outras coisas encaixavam e ele ficava ali preso e andava ali à volta a tirar água da nora. Então, mas podia ser tirar água da nora, podia ser lavrar, podia fazer outras atividades qualquer, puxar um carro, enfim, muitas coisas podiam ser realizadas. Então, era um objeto que era colocado normalmente sobre dois animais que, assim, numa força conjugada, num andamento, puxavam, lavravam e faziam muitos trabalhos. Eu, na casa do meu pai, que ele era lavrador, e eu ainda lavrei com animais e, portanto, estou inteirado e dentro destas coisas relacionadas com a agricultura, com os animais, com estes apetrechos que eram colocados sobre os animais para eles poderem ser utilizados, usar a sua força. Era, então, um jugo. Quando o animal estava metido debaixo do jugo, o animal estava preso, estava ali controlado e era para fazer um trabalho, para estar. Normalmente eram dois animais. E é interessante que os animais não podem ter uma forma de agir ou reagir diferente um do outro, não é? Quando a Bíblia fala de um jugo desigual, eu lembro-me de ver lavrarem com um boi e com uma mula. Aquilo não dava certo. A mula andava num passo e o boi andava no outro. Na verdade, e aquilo enrolava e aquilo não saiu as coisas direitas e aquilo era uma carga de trabalhos. Portanto, jugo desigual significa animais que não acertam o passo um com o outro. Jugo desigual. Assim, quando a Bíblia fala de jugo desigual, significa que nós não devemos estar ligados e com pessoas que não têm a mesma forma de agir, de pensar e até de fé, não é verdade? E não ter contratos assim, vamos lá, que envolvam a pessoa de determinada maneira, como, por exemplo, uma pessoa casar-se com uma pessoa crente, casar-se com uma pessoa descrente.
Então já sabe, um quer vir para a igreja e o outro quer ir para outro lado qualquer, que eu não vou agora mencionar, quer ir para outro lado qualquer. Então significa um jugo desigual, que não puxa na mesma direção. Então aquilo enreda tudo e complica tudo, não é verdade? Complica tudo. Então, os animais com um jugo só, eles esforçavam-se mais, tinham que fazer mais força para fazer o mesmo trabalho. Mas dois animais desiguais, um puxando para um lado, outro puxando para o outro, então complica muito mais do que trabalhar sozinho. Porquê? Porque um quer andar para a frente e o outro puxa para trás. Então significa que ele não só tem que fazer a força para puxar o arado, por exemplo, mas tem que carregar e fazer força para puxar o outro, que ainda puxa para trás. Então fica a coisa muito mais dificultada. Muito mais dificultada. Então, às vezes é melhor só do que mal acompanhado. Na verdade, se um é para puxar para trás, para o lado contrário, então fique só, que o jugo assim fica mais leve. Agora, se puder encontrar alguém que caminhe consigo, que tenha a mesma direção, o mesmo modo de pensar e seguir em frente, então junte-se com essa pessoa que os dois faz a carga muito mais leve. Verdade? O que eu estou a dizer? É melhor dois do que um só. É melhor dois do que um só. Diz a Bíblia e na realidade é assim. Melhor dois do que um só. Então o jugo é esses apetrechos que são colocados para unir dois animais e assim carregar. Mas, tirando isso e falando para o lado humano e não dos animais, então existem também jugos que prendem as pessoas umas às outras e que umas às outras em compromissos, em coisas que podem trazer complicações à vida das pessoas. Não é verdade? Na sociedade onde nós vivemos, jugos de compromisso assumido, casamentos, compromissos laborais, compromissos políticos, que são impostos regras, sistemas político, social, onde nos encontramos sob leis e obrigações, e são jugos impostos pelo sistema laboral ou político sobre a vida das pessoas. Nós estamos em Portugal e o jugo sobre nós não é exatamente igual, o jugo político ou de Estado sobre a vida das pessoas não é exatamente igual, por exemplo, que na Alemanha. Lá o jugo não é tão pesado. Lá vivem um bocadinho mais desafogados. Aqui o jugo aperta mais, incide mais, castiga mais. Na verdade, o jugo que é colocado sobre as pessoas, nós esperamos que possa aliviar um pouco dentro em breve. Vamos ver. Vamos ver, vamos esperar. Mas existem, para além de julgos sociais ou políticos ou familiares, de relações familiares ou de obrigações familiares, existem também julgos religiosos sobre a vida das pessoas. São as obrigações religiosas impostas por diversos grupos religiosos, têm os seus sistemas, as suas maneiras. Julgos, por exemplo, os judeus tinham a lei de Moisés e as tradições que constituíam obrigações sobre os fiéis que estavam lá. E foi nesse contexto que Jesus disse e clamou e apelou que vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, debaixo do jugo da lei que receberam e da vida que os castigava, do modo de vida que viviam, foi vinde a mim e eu vos aliviarei. Amém. A religião daquele tempo, já vimos aqui que Jesus fez um outro apelo, foi lido aqui nesta noite, o capítulo 7 de João. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ao que crer, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior. Do seu interior. Rios de água viva correrão do seu interior. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber aqueles que nele crescem. Que grande promessa é esta. Rios de água viva brotarem de dentro de nós e poderem satisfazer a nossa vida interior e não só fazer com que nós sejamos uma bênção para poder abençoar as outras pessoas. Isso é uma coisa extraordinária e uma promessa que Jesus fez. Vinde a mim, os que têm sede, os que têm aquela carência interior que a religião judaica não podia
satisfazer o coração daquelas pessoas. Dava-lhes encargos sobre eles, dava-lhes leis, obrigações, mas não lhes dava o refrigério interno para eles poderem caminhar e viver e fazer dessas obrigações algo que não fosse um peso, uma carga sobre as suas vidas. Agora, quando se trata de Jesus, ele disse primeiro, ele fez o convite, ele disse, vinde a mim. Estás cansados, estão oprimidos, estão sobrecarregados, então eu vos aliviarei. Primeira coisa, ele promete alívio. E eu acho que isto é extraordinário. Jesus nos dá alívio. Glória a Deus. E depois ele disse, aprendei de mim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Depois de nos convidar a vir a si e sermos aliviados e libertos das coisas que estavam escravizando a nossa vida, estavam sendo impostas sobre nós, e podemos dizer, não estavam sendo impostas por nenhuma pessoa. Na verdade, existem coisas que são impostas por pessoas, por sistemas e por determinadas coisas, que essas coisas irão permanecer ao nosso redor e nós não saímos para fora do sistema. Nós, quando somos salvos, nós estamos num país, ficamos dentro do sistema desse país. Nós não vamos fugir, não vamos para o outro lado. Mas vou dizer que alguns pagam um preço caríssimo por estarem num país que colocam um jugo sobre os seus cidadãos e uma opressão, especialmente quando são contrários ao Evangelho, confessar ou professar a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, isso constitui um preço e um risco muito elevado até da sua própria vida. Mas eles assumem o jugo de Jesus e estão prontos para sofrer o jugo das autoridades e das leis do seu país. Porque vale a pena, mesmo assim, tomar o jugo de Jesus e segui-lo. Há países no mundo que as pessoas, se forem apanhadas professando ou confessando ou evangelizando, elas são presas, elas são metidas na prisão e em outros lugares elas são executadas. Elas são executadas em execuções públicas. E isso realmente é terrível. Mas o sistema onde nós estamos, por enquanto, não é assim. Não é assim. Nós podemos professar a nossa fé. Temos liberdade para professar a nossa fé nesse sistema, embora sejam impostas outras condições, outras situações, outras regras sobre nós, que nós também não podemos fugir e temos que estar dentro delas. Muito bem, tirando isso, há julgos religiosos também colocam obrigações sobre as pessoas e as carregam com um jugo pesado sobre elas. No tempo de Jesus, os fariseus, diz que eles punham cargas pesadas sobre a vida das pessoas, mas eles nem com um dedo queriam tocar nelas, carregar com elas, nem com o dedo, não é? Então, foi desse jugo que eram colocadas sobre eles que Jesus disse, vinde a mim, os estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, jugos de religião. Porquê? Porque Jesus tem algo novo para nós, algo diferente para nós, algo bem mais leve para nós, algo muito mais suave para nós. Glória a Deus. Isto acho que é muito bom e muito maravilhoso. Glória a Deus. Hoje de manhã eu estava dizendo aqui, há 20 anos, mais de 20 anos, quase 25 anos, vai para lá caminhando, que eu sou pastor aqui nesta igreja. E eu podia estar cansado e desgastado e farto de estar aqui e já não ter prazer em estar aqui, não ter alegria e as minhas forças estarem desgastadas. É verdade que eu não sou igual a 20 anos atrás. Não tenho a mesma idade e, portanto, não sou exatamente igual a 20 anos atrás. Mas, hoje de manhã eu estava dizendo, eu estou aqui falando para os irmãos com uma alegria renovada, com uma novidade no meu espírito,
não estou aqui carregando um fardo, por vezes dizendo as mesmas coisas, porque em 20 anos nós acabamos por repetir algumas vezes ou muitas vezes as mesmas coisas. Mas Deus é poderoso para não tornar a vida um cansaço, uma canseira, uma opressão, um tédio, uma mesmice. Ele pode nos dar uma novidade de vida e nos fazer viver alegres, fazendo as mesmas coisas, mas com uma capacidade e uma força e uma alegria interior renovada de dia em dia, como se fosse a primeira vez que nós fazemos o que estamos a fazer. Glória a Deus. Como se fosse a primeira vez. E eu estava dizendo também, muitas vezes, há cânticos, já que nós chamamos aqueles cânticos que têm barbas brancas. Cânticos com barbas brancas. Sabe o que é que quer dizer com isso? São cânticos antigos, muito antigos. Mas quando Deus, através do seu Espírito, renova e coloca novidade dentro de nós, eu posso cantar um cântico de barbas brancas, mas ele se tornar um cântico como um rapazinho de 20 anos. Ou uma menina de 20 anos, quer dizer, que fica novo, jovem, como se fosse a primeira vez que eu estou cantando aquele corozinho, aquele cântico. Faz isso com um cântico e faz isto com este livro que está aqui nas minhas mãos. Este livro não é um livro para ler como rotina, para ler como se fosse uma coisa cansativa. Este é um livro de vida. Este é um livro que tem novidade para nós todos os dias. Este é um livro que renova a nossa mente, o nosso coração. Este é um livro que nos dá noções novas acerca de Deus, dos caminhos de Deus, da obra de Deus, daquilo que Deus quer para nós. Noções novas, coisas renovadas. Este livro, ao ser lido, sempre terá novidade para a nossa vida, para o nosso coração. Por isso ele não deve ser lido como rotina diária, mas deve ser lido como um alimento diário, que é muito diferente. Amém? É muito diferente. Eu não me canso de comer todos os dias, não é verdade? Eu fico cansado se eu não comer, fico sem força se eu não comer, mas se eu comer, eu renovo as minhas forças e sempre que como, e não como demais, nem como assim muito junto, assim demasiado junto, então eu sempre tenho apetite para comer e as coisas me sabem bem. E se eu como coisas variadas, então ainda melhor. É verdade, agora trouxemos umas anonas lá da Madeira, vinham verdes, assim deste tamanho, grandes anonas. E se eu aprecio anonas, eu gosto de anonas. Então nos deram lá, cada um trouxe na mala 2 ou 3 anonas, na medida que cabia lá. Os irmãos ofereceram e nós trouxemos, vinham verdes. Agora começaram a amadurecer, agora começam a ficar molinhas. Hoje de manhã foi a primeira coisa que eu comi, foi anonas. Talvez se calhar por causa disso eu estava tão alegre no culto aí de manhã. Não é por isso, não é por isso. É por causa daquilo que eu li e daqueles momentos que eu tive com Deus antes de vir para o culto. Fez toda a diferença. Amém. Mas a nona também ajudou. Glória a Deus. Então, mas se eu tiver uma semana sem comer, eu volto a comer e aquilo parece que foi a primeira vez que eu comi. Aquele sabor, aquele gosto, aquela doçura, aquelas características próprias da anona, sabe tão bem, é tão saboroso. Muito bem. Porquê? Porque é um alimento. E nós, quando temos fome, as coisas começam a saber-nos bem. É ou não é? Quando temos fome. Este livro é um alimento. Quando nós temos fome, nós lemos e ele sabe-nos também. Fica tão bem. Tem coisas novas para nós, tem novidades. Não vamos ler sempre o mesmo versículo, claro. Não é? Mesmo assim, Deus até pode renovar aquele versículo, mas se for 1 ano, 2, 3, 4 a ler o mesmo versículo, claro que não tem variedade. Não é? É como ir à despensa e você só descascar batatas e fazer batatas cozidas de azeite e vinagre.
todos os dias. Bom, vai, é capaz se não tem mais nada na despensa, ou então não escolhe outra coisa. Então, isso vai cansar, vai fazer com que aquilo deixe de saber assim tão bem. Mas, se escolher outras coisas que existem na despensa, e aqui posso dizer que é uma despensa variada, muito cheia e variada, então vai ter sempre novidades para abençoar e alimentar a nossa vida. Muito bem, nossa vida pode ser renovada cada dia. A vida com Jesus não é uma vida monótona. A vida com Jesus é uma vida renovada. E a vida renovada é uma vida que está sendo ativada, reforçada, está ganhando forças e renovando forças, e ela não para. Os jovens se cansarão e os mancebos certamente perderão as suas forças. Mas os que esperam no Senhor, ligados com o Senhor, se alimentam do Senhor, que oram ao Senhor, que vivem uma vida de comunhão com o Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão. Glória a Deus. Correrão e não se cansarão. Deus pode renovar a nossa vida e nós podemos viver em novidade de vida. Por isso Ele pode colocar um jugo sobre nós e Ele diz que o jugo é suave e o jugo é leve. Eu às vezes uso assim umas coisas para explicar o que é leve. O que é leve para mim é onde é que está aí um menino assim 3 ou 4 anos, não estão cá, estão lá embaixo, pois. Para mim, pegar numa coisa destas, quer dizer, já não é muito leve. Mas se for um menino de 3 ou 4 anos, isto parece uma rocha ali de Monchique, não é? De granito, que ele tem muita dificuldade em mover isto. Então, as coisas são pesadas ou são leves, dependendo da força que cada um tem. Uma pessoa pode dizer assim, irmãos, eu levo uma carga tão pesada. Essa mesma carga, às costas de uma outra pessoa, tivesse o dobro das forças dela, ou outra ia dizer assim, isto leva-se com uma perna às costas. A diferença está na força que cada um tem. E se nós tivermos a força de Deus e a graça de Deus nas nossas vidas, na nossa comunhão, e recebermos essa força e essa graça, o que para muitos parece pesado, para esse que recebe a força e a graça de Deus, torna-se leve. É por isso que o fardo que Jesus tem é leve. Para alguns dizem assim, isto é muito difícil viver a vida cristã. Isto é terrível. Depois um diz uma coisa, outro diz outra, e depois é os nossos preconceitos, a nossa vergonha, como é que vamos encarar as pessoas. Isto é muito difícil. É difícil se não tiver a força e o poder de Jesus atuando dentro do coração. Renda a sua vida a Jesus. Comprometa-se com Ele e proponha segui-lo, e vai ver que a força dele, e caminhe ouvindo a sua voz e obedecendo, vai ver que a força dele lhe vai dar uma força de gigante, e você vai ultrapassar todas as situações e nada o vai parar. Amém? Nada o vai parar. A diferença está na força que existe em nós. E essa força difere dependendo da nossa ligação e do lugar que nós damos a Jesus na nossa vida. Se nós aceitarmos o seu jugo sobre nós, se nós obedecermos à sua palavra, ouvirmos a sua voz, aprendermos dele, ele vai estar connosco. Ele disse, estou convosco todos os dias até à consumação do século. E isso vai fazer toda a diferença. O problema da religião judaica é que eles viviam a religião na sua força. Eles tinham que cumprir aqueles mandamentos todos, fazer aquelas coisas por si mesmos, na sua força, nas suas capacidades. Que Jesus disse, vinde a mim todos estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então nós podemos, até mesmo nas tribulações, mesmo nas circunstâncias difíceis, nós encontrar descanso, paz no coração e uma força renovada para ultrapassar cada situação da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Pode dar glória a Deus?
Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, o jugo dele é suave, é agradável, mesmo para o mundo parece uma coisa espinhosa, uma coisa assim estranha. Não é verdade? Nós dizermos que pertencemos a Jesus, que Jesus é maravilhoso, que Jesus nos salvou, que Jesus está conosco, que é uma bênção viver com Cristo. Para eles parece que é uma coisa estranha, uma coisa, e até uns falam de uma maneira, outros falam de outra, uns têm uma atitude, outros têm a outra. Enfim, uns têm uma aceitação, outros têm a outra. Então, mas isso não importa. O que importa é nós sabermos o que temos e o que resulta na nossa vida, ter Jesus no nosso coração. Isso é que faz toda a diferença. Isso é que nos dá motivação. Isso é que torna o fardo leve. É a presença de Jesus Cristo em nossos corações. E isso é a nossa bênção a cada dia. Glória a Deus. Jesus disse uma coisa que hoje de manhã também estava lendo. Aquela mulher samaritana, ele disse que, mulher, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é aquele que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e é necessário pedir, e ele te daria, e ele dará, te daria água viva. Amém. Ele te daria água viva. A mulher ficou espantada, tu não tens como tirar a água. Onde é que tens a água viva? E ele disse, mais uma vez, aquele que beber da água deste poço, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, se fará nele uma fonte. E eu gosto desta palavra, fonte. Porque uma fonte é uma coisa que corre de forma contínua, permanente. Amém? E eu gosto de coisas permanentes. Não é daquelas coisas que um dia sim e outro dia não. Mas coisas permanentes. Significa que todos os dias eu posso beber da fonte. Todos os dias eu posso renovar. Todos os dias eu posso matar a minha sede. Porquê? Porque ele disse que faria uma fonte dentro da pessoa. E porquê é que se faz uma fonte dentro da pessoa? Porque Jesus Cristo morreu por nós, ressuscitou, está vivo para sempre. Ao aceitá-lo em meu coração, ele vem fazer morada em mim. E o seu Espírito estará sendo derramado e renovando-se a cada dia na minha vida. Nós lemos aquela palavra que isto dizia ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Amém. Porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Ainda não tinha sido glorificado. Mas agora Jesus está glorificado à mão direita do Pai, cheio de glória e de autoridade no céu e na terra, com todo o poder. E Ele está connosco, está presente neste culto. E o seu Espírito é que faz isso dentro de nós. É como água viva que brota de forma contínua, porque mora dentro de nós. E nós podemos ser renovados a cada dia. Basta tão somente ficar ligadinho com Ele e começar a beber na minha comunhão. Eu só sabe que uma fonte, toda a gente sabe isto, uma fonte está lá sempre correndo. Mas eu tenho que me colocar a jeito para beber da fonte. É verdade. Eu tenho que me colocar. Sei onde ela está, sei que ela corre, mas o que é que eu tenho que fazer? Tenho sede. Eu corro e vou até à fonte, de forma tranquila, com paz, sabendo que aquilo não se acaba. Está sempre a correr. Não se acaba. E eu vou e fico ali ligadinho com a fonte. Não é? Com a boca aberta, a beber, e eu fico saciado nessa ligação entre mim e a fonte. Verdade o que eu estou a dizer? É ou não é? Então não queira beber à distância. Não queira beber à distância. Tem que se aproximar da fonte. Tem que se ligar com a fonte. E então vai beber da fonte. Amém? Eu penso que perceberam o que eu estou a dizer. Ligue-se com a fonte. Ligue-se com aquele que tem a água para dar. Aquele que é o meio que a água corre para nós e nos sacia. E que se faz uma fonte dentro de nós. Assim o jugo dele será agradável, porque a nossa vida será renovada diariamente. As nossas forças serão renovadas diariamente. E o jugo que nós temos por seguir Jesus e o compromisso que temos com Ele não será uma coisa pesada, mas uma coisa leve e uma coisa suave. E suave significa
agradável. Agradável. Eu quero viver uma vida cristã agradável. Eu não quero viver como se estou carregando um fardo pesado, com uma coisa muito difícil. Eu acho que isso não parecia bem a Deus, que eu tivesse essa atitude e mostrasse assim que servi-lo era uma coisa difícil, muito pesada. Há momentos difíceis, há momentos difíceis, mas em todos os momentos difíceis eu posso tomar uma atitude certa que vai mudar toda a situação, que é me chegar à fonte, beber, entregar, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Cuidado de vós e de mim. Vamos ficar em pé. Não sei se todos aqui já se chegaram a Jesus de coração, para serem aliviados das suas cargas, dos seus pesos, dos jugos que não são de Jesus Cristo. Coisas que oprimem, que apertam, fazem a vida difícil, sobrecarregam a vida. Quantos aqui é que já fizeram isso? Vieram a Jesus e entregaram os seus fardos, o seu jugo, e aplicaram o jugo dele na sua vida. O compromisso com ele para o seguir, para o amar, para fazer a sua vontade. Graças a Deus. E quantos aqui é que ainda não fizeram isso, mas querem fazer neste dia? Neste dia eu quero Jesus Cristo, me chegar a Ele, quero que Ele seja o Senhor da minha vida, quero tomar o jugo dEle, quero aprender dEle, quero viver a minha vida ligada com Ele. Depois de ouvir a palavra de Deus, nós vamos orar ao Senhor, nós vamos orar ao Senhor. A nossa vitória está na nossa ligação com Cristo. Mesmo como crentes, nós podemos carregar fardos às vezes só. E parece que estamos abandonados. E até parece que Deus não está tomando conta da nossa vida. Às vezes ficamos confusos em certas situações também, que parece que as nossas orações não estão tendo respostas. Mas fique esperando numa atitude de fé e de forma agradável, porque Deus tem a resposta certa no momento certo. Amém? Não deixe de orar, de buscar a Deus, mas desfrute da presença de Deus até as coisas chegarem. Amém? Até as coisas chegarem. Se alguém aqui está sentindo opressão, está sentindo a carga um pouco pesada, ele diz: vinde a mim, os estáis cansados e oprimidos, vos aliviarei. Esta palavra foi dita para pessoas que já acreditavam em Deus também, mas estavam carregando coisas pesadas. Ele pode nos ajudar. Se a pessoa é descrente e vem a Jesus, é ajudada. Se a pessoa é crente e está com um problema e um fardo sobre a sua vida, é ajudada também. Porque Deus nos ama a todos e a todos quer socorrer e abençoar e ajudar. Às vezes as coisas não mudam no momento que nós queremos. Por isso nós temos que ser pacientes e perseverantes. No entanto, nós podemos mudar no meio das circunstâncias e enquanto esperamos. Isto é, Jesus pode tocar a nossa vida. Jesus pode abençoar a nossa vida. Para nós termos uma atitude diferente enquanto esperamos. E esperamos numa satisfação e numa certeza que Jesus vai nos abençoar. E isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Esperar desesperado. Esperar que alguma coisa aconteça, mas numa aflição, num desespero, numa solicitude de coração, sem paz no coração, não é bom. E Deus quer nos dar o alívio, a ajuda, para nós podermos esperar alguma coisa que nós estamos querendo receber de Deus e precisamos. E quem sabe, Ele pode dar isso nesta noite à sua vida. Glória a Deus. Nós vamos orar agora. Temos uns momentos para orar. Temos um tempinho para orar. Eu vou pedir ao grupo de louvor para subir aqui também. E nós podemos abrir o nosso coração para Deus agora. Tenho sede? Eu tenho sede. A fonte está aqui.
Diga comigo, a fonte está aqui. Não ouvi nada. A fonte está aqui. Glória a Deus. Então, se a fonte está aqui, chegue-se à fonte. Aproxime-se da fonte. É uma aproximação espiritual, eu sei. É uma aproximação espiritual. Não se distraia com ninguém agora. Peço para que ninguém fale com ninguém agora. Sabe porquê? Porque a fonte é Jesus. Se você fica ligado com outra fonte qualquer, a fonte do lado, perde a bênção. Agora, os nossos olhos, nossa atenção tem que estar só em Jesus Cristo. Porque Ele é a fonte da bênção. E se nós queremos ser abençoados, e se alguém não quer ser abençoado, não impeça o outro de ser abençoado. Não fique criando distúrbio ou falando para distrair as outras pessoas. Agora, o importante aqui é Jesus Cristo. Porque Ele quer nos abençoar. Quer ver a nossa atitude. E Ele está aqui para fazer isso, para nos abençoar de uma maneira maravilhosa. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu sinto a sua presença aqui, no meu coração. Aleluia, sobre a minha cabeça. Ele está presente aqui neste lugar. Dê lugar, enquanto estamos agora num momento de oração. Fale com Deus. Feche os seus olhos e comece a buscar o Senhor. Querido Pai, nós estamos na Tua presença. Sabemos o que Jesus fez por nós e o que Jesus disse. O que Ele prometeu. Estamos aqui, Senhor, com situações de vida diferentes uns dos outros, com necessidades diferentes uns dos outros, mas há uma promessa que o Senhor deixou e que o Senhor nesta noite quer e pode cumprir. É que se nós nos chegarmos a Ti, se virmos a Ti, o Senhor vai aliviar-nos. O Senhor vai mudar a nossa situação. O Senhor vai mudar o nosso estado. E vai abençoar o nosso coração. E fazer a nossa carga suave e leve. Glória seja dada ao Teu nome, Senhor. Nós agradecemos pela ação do Teu Espírito Santo. O Espírito de vida, o Espírito de poder, o Espírito de glória, o Espírito de amor, o Espírito de consolo, o Espírito de renovação de vida. Agradecemos a Sua presença. Senhor, permite que o Teu povo receba, experimente, neste ambiente calmo, que a Tua presença seja notada no seu espírito, seja apreciada, seja sentida, e ela transforma a vida de cada uma das pessoas que está aqui neste lugar. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, obrigado porque estás aqui e os Teus olhos estão postos sobre cada pessoa que está aqui neste lugar. Desde a minha pessoa, os que estão aqui, os que estão na frente, os que estão lá atrás também. Todos estão debaixo do Teu olhar. Agradecemos, Senhor, pela Tua boa vontade, pelo Teu grande amor por nós, pela Tua bênção que está presente aqui, pela fé. Agarra a bênção neste momento, desfrute da bênção, da presença de Deus, que é preciosa. Deixa o seu coração quebrar, o seu coração se aproximar. Não esqueça que a fonte está dentro de si. A fonte está dentro de si. Beba dela e procure até dentro do seu coração beber dessa fonte. Pode se abrir neste momento e regar toda a sua alma.
Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Agradecemos pela Tua palavra, o Teu convite, Tua promessa, Senhor. Torna leve os fardos que cada um está a levar. Para isso é necessário uma força duplicada. E isso fará com que os fardos se tornem leves. Concede essa força duplicada nesta noite, Senhor. Àqueles que estão pedindo, àqueles que estão buscando, àqueles que têm sede, àqueles que têm um sentimento de necessidade na sua vida. Obrigado, Senhor, porque Tu és fiel, Tu és verdadeiro, Tu és um Deus que cumpre a Sua palavra. E nós Te agradecemos, Senhor. Muito obrigado, muito obrigado. Eu estou alegre porque a Tua presença está aqui, Senhor. Obrigado pela Tua presença. Obrigado pelo Teu amor, Senhor. Obrigado pela bênção que está sendo derramada, Senhor, sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja. Senhor Deus, os corações insatisfeitos, os corações que têm um vazio, um sentimento de necessidade, sejam preenchidos, ajudados agora, para dar espaço à Tua bênção, no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo. Continue falando com Deus, continue buscando a Deus, aleluia. Perto está o Senhor, perto está o Senhor, perto está o Senhor dos que tem um coração quebrantado e contrito, aleluia. A Bíblia diz que Ele não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Obrigado, Senhor, porque como o ar que respiramos, Tu estás presente neste lugar para tocar vidas e abençoar corações. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, pela vitória que estás dando a pessoas oprimidas, a pessoas famintas, a pessoas, Senhor, que sentem a sua vida bloqueada, aprisionada, a sua vida rodeada de coisas que estão oprimindo o coração. Obrigado pela vitória nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Toda a glória, todo o louvor, toda a honra. Obrigado porque Tu és grande, Tu és Senhor neste lugar. Tu és Senhor no meio da Tua igreja. Tu és cabeça, Senhor, que governa no meio da igreja. Agradecemos a Tua presença e o Teu poder, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Receba glória, o povo de Deus dá glória a Deus, dá louvores a Deus. Glorifica o nome do Senhor. Esta noite é noite de vitória. Há pessoas que vão sair daqui com a sua vida renovada, sua vida abençoada, sua vida transformada nesta noite. Jesus convidou, você está se aproximando dele, ele vai cumprir a sua promessa, você será aliviado, será abençoado, será renovado para enfrentar as situações difíceis que estão ao seu redor. Algumas vão levar tempo, mas você vai ter coragem, vai ter força, vai ter poder para dominar no meio da adversidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor.
Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor Deus. Nós te agradecemos, Senhor Deus. Continue buscando a Deus. Seja cheio da presença, do poder, do Espírito Santo, que Jesus derrama nos corações de cada um. Aleluia. Glória ao teu nome. No lugar onde está, não fique indiferente. Não fique sem um zelo de buscar a Deus. Aleluia. Os que o buscam o acham. Os que o buscam o acham é a promessa. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Glória a Deus. Quando me buscares de todo o coração. Aleluia. Obrigado, Senhor. Há pessoas aqui que estão buscando de coração e Deus está abençoando a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Estamos na presença de Deus. Tenha essa consciência que nós estamos na presença de Deus. Deus está neste lugar, conforme Ele prometeu. Ele está neste lugar para suprir nossas necessidades. Em glória por Jesus Cristo. Aleluia, aleluia.